Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Chama-se Peregrinação Crioula. É uma obra de Paulo Branco Lima, uma autêntica viagem a Cabo Verde marcada pelo processo de autodescoberta e também de confronto de identidades. Muito bem-vindo, Paulo. Olá. És de origem angolana, mas é a Cabo Verde que vais buscar inspiração. Que peregrinação crioula é esta? Esta é uma viagem efetuada a bordo de um veleiro de 3 mastros. É nesse sentido que é uma peregrinação, porque acaba por ser uma viagem de autodescoberta, portanto, peregrinação no sentido quase... Mas ela existiu mesmo? Ela existiu mesmo porque eu, para me inspirar para escrever este livro de ficção, inspirei-me dos meus tempos de serviço militar. Marinheiro de água doce ou não? Não, de água salgada, porque eu tive 14 meses a bordo do navio Escola Sagres. E na altura foi uma experiência, portanto, a cumprir serviço militar, e foi uma experiência que me marcou bastante e que, passado 20 anos, resulta nesta obra de ficção. Que idade é que tinhas nessa altura? 20 anos. Tinhas exatamente 20 anos. E andaste a bordo da Sagres, foi por opção ou foi por escolha da Marinha? Foi por opção, porque, portanto, eu indaguei, tinha esse sonho de juventude e indaguei o que é que seria preciso ou necessário, que passos seriam necessários efetuar para poder embarcar nesse navio como elemento da guarnição e não com uma simples visita ou como um simples curioso que vai de férias. Portanto, eu queria mesmo fazer parte da guarnição. O que eu tive que fazer na altura foi que tive que parar os meus estudos universitários, porque aquilo era uma missão que englobava um voluntariado no mínimo de 20 meses, portanto teria que me voluntariar para a Armada Portuguesa. Estava na idade certa, na altura foi um sonho até que eu acabei por adiar um pouco, porque estava a levar a minha vida universitária encarreirada, e pensei, pronto, esta questão de ser marinheiro um dia vai acontecer, mas não será por agora. Entretanto, também aconteceram algumas situações familiares que até estão espelhadas no meu primeiro romance, que teve a ver com o regresso do meu pai depois de uma imigração na Venezuela durante muitos anos. A Origem e Ruína. Que é exatamente, que está retratado na Origem e Ruína, e eu precisava mesmo de um tempo para mim, para me voltar mais para mim, e uma coisa juntou-se à outra. Portanto, pensei, esta é uma boa oportunidade para ter uma temporada não só de exploração de outras terras e de outros modos de vida, mas também de reflexão pessoal. E, portanto, foi o que aconteceu. Parei os meus estudos universitários, dei-me como voluntário para a Armada, e dentro da Armada aí é que as coisas poderiam ser mais complicadas, porque teria que ir para uma especialidade que é a especialidade de manobra. É uma especialidade que, portanto, na altura os elementos militares que estavam a fazer o recrutamento, tínhamos também uma entrevista, não estavam muito voltados para que eu fosse para essa especialidade, porque eu, já sendo universitário na altura, já teria outras apetências técnicas para ser, por exemplo, comunicativo, ou mesmo radarista, também já sabia línguas, e, portanto, seria uma outra especialidade mais técnica, mas eu insisti bastante. Seria um trabalho menos braçal, digamos assim. Sim, menos braçal, mas insisti bastante, disse-lhes que a minha ideia em princípio não seria fazer carreira militar, que o que eu queria mesmo era embarcar no navio Escola Sagres, e acabaram por me dizer, és um grande maluco, vais desperdiçar aqui uma oportunidade de poderes depois teres uma formação, de poderes ter um emprego melhor no futuro, mas pronto, se queres ir mesmo para a manobra, vais para a manobra. Portanto, fui tirar a especialidade que basicamente é aprender a fazer os nós e trabalhar com as velas. Andaste neste navio durante vários meses. Estiveste, para além de Cabo Verde, noutros países de língua portuguesa? Sim, no Brasil. Eu, na altura, a minha grande ideia, e esse era o meu grande fascínio, era uma volta ao mundo. E estava programada uma volta ao mundo. Não é sempre que o navio Escola Sagres as efetua. Recentemente fez mais uma, mas na altura estava prevista a volta ao mundo, que foi anulada. E eu, quando embarquei no navio, já sabia que essa volta ao mundo, entretanto, tinha sido anulada, mas que informaram-me que iria partir para uma viagem de circunnavegação do continente africano, 7 meses, à volta mesmo da África completa. E isso deixou-me bastante entusiasmado, mas essa viagem acabou também por ser interrompida a meio. Chegámos a Cabo Verde e voltámos para trás, e depois finalmente fizemos... Por alguma razão especial? Razões logísticas foram que nos disseram, falta de apoio nas estruturas que financiavam este tipo de viagens.
que financiavam e que ainda financiam, que são extramilitares muitas vezes. Por exemplo, uma das últimas voltas ao mundo realizada pela Sagres foi apoiada pela Casa Pia, por exemplo. E então o que aconteceu foi que eu acabei por, aliás, Casa Pia, Santa Casa da Misericórdia, peço desculpa, acabei por fazer uma viagem grande. A viagem maior que eu fiz foi ao Brasil, foi à costa brasileira, foi no Atlântico Sul todo. Foi a viagem maior que fiz e foi uma viagem bastante marcante, porque foi nessa viagem onde tivemos as maiores tiradas no meio do Atlântico, portanto várias tiradas de 20 e poucos dias sem ver terra. E o navio Escola Sagres é mesmo o grande embaixador dos mares de Portugal? Eu julgo que sim. Agora, o que eu penso, o que eu mostro é realmente um navio museu e um navio embaixada, mas a perspectiva que eu dou nesta obra de ficção... Na Peregrinação Crioula? Sim, quero sempre realçar que é uma obra de ficção, até porque o navio que está retratado neste livro não é o navio Escola Sagres, é um navio Escola São Gabriel, que tecnicamente nunca existiu. Eu dou uma outra perspectiva, porque sendo um navio embaixada tem obviamente o seu funcionamento interno, que nem sempre é um funcionamento perfeito ou às mil maravilhas. Portanto, existem o lado mais obscuro do tal navio embaixada, que certamente que são aspectos de navegação, de camaradagem, de relacionamento entre os marinheiros, que é uma coisa que também é muito provável que tenha existido nos mesmos moldes no tempo das grandes navegações e das grandes expedições portuguesas, que é isso que este navio invoca. E é isso que eu tento dar no meu livro, é uma outra perspectiva do navio embaixado. E onde é que entra a parte crioula nesta peregrinação? Entra porque eu esta obra de ficção acaba por se centrar nas viagens a Cabo Verde, portanto, que estão também inspiradas nas minhas viagens a Cabo Verde no navio Escola Sagres, que acabei por fazer duas. Porque quando voltámos do Brasil primeiro fizemos aquela viagem que chegámos a Cabo Verde, voltámos para trás. E qual é a perspectiva que se tem quando se chega àquele país? Primeiro é uma surpresa, porque para quem não tem nenhuma indicação sobre como é Cabo Verde, até pode pensar a uma primeira instância que é um país africano luxuriante, um país típico africano, e isso não se vê, não se constata imediatamente na paisagem. A maior parte das ilhas cabo-verdianas todas são ilhas vulcânicas, e o aspecto, à primeira vista, é um aspecto desolado, poeirento, seco. O que impressiona logo à primeira vista, mas depois, portanto, a componente crioula, que é a componente humana da população, e de todo tipo de estabelecimentos e de pormenores citadinos urbanos e rurais que existem nas Ilhas Crioulas, acaba por te conquistar, e é isso que devagarinho que vai influenciando a estadia de qualquer pessoa que não seja cabo-verdiana em Cabo Verde. Mas embora essa parte agreste, digamos, Cabo Verde é um grande destino do turismo português, por exemplo. Sim. Há muitos portugueses que, isto só a falar de Portugal, que optam por Cabo Verde durante as férias. Claro, e portanto não é, eu estava a falar numa primeira abordagem, depois descobrindo os recantos e descobrindo aquelas praias maravilhosas, descobrindo, por exemplo, em São Vicente a Baía das Gatas, acaba por ser um destino turístico, e também tem alguma verdura, não é tudo seco e poeirento, mas realmente é essa a primeira visão. Para quem não está previamente informado, não é? Sim, mas depois são ilhas que de uma certa maneira têm o seu quê também de paradisíaco, portanto, porque as paisagens vulcânicas também proporcionam esse tipo de sensações. Mas... E qual é a presença de Portugal ainda em Cabo Verde? Para além da língua, naturalmente. É uma presença ainda forte, porque a questão colonial é uma questão que deixou marcas bastante... E está presente, discute-se a questão colonial ainda na... Sim. Entre os jovens e os menos jovens? Sim, eu senti isso. De que forma? Nas conversas, no dia-a-dia, e eu penso que até a questão da língua crioula é uma questão muito premente, porque realmente
a maioria dos cabo-verdianos com que eu sempre contactei são bilíngues, mas o crioulo é a língua que os identifica mais. Mas depois há crioulos há vários tipos de crioulo. Há vários tipos de crioulo, portanto... Com as ilhas. Numa primeira abordagem existe o crioulo de Barlavento e o crioulo de Sotavento, que também é a divisão com que as ilhas estão feitas, a Sotavento e a Barlavento. E depois existem subvariantes em cada ilha. E penso que da experiência que eu tive, o cabo-verdiano, o crioulo da cidade da Praia, da Ilha de Santiago, acaba por ser um pouco mais ainda parecido com aquele português quinhentista e arcaico do que o crioulo Sampadúgio, portanto o crioulo já de São Vicente, que é um crioulo mais intrincado, onde praticamente muitas vezes em 2, 3 frases eu não apanhava nem uma vírgula. E qual é a aproximação entre a língua portuguesa e o crioulo cabo-verdiano, ou os crioulos cabo-verdianos? Existe daquilo que eu tenho visto e sentido e estudado, que existe realmente, é uma variante que parte da língua portuguesa, mas não só, parte também de muitas línguas africanas, línguas bantu, línguas que são mais praticadas na África continental, especialmente ali na zona da Guiné-Bissau, e também penso que a própria plasticidade do crioulo dá uma noção que foi o português, mas poderia ter sido outra qualquer língua, que se fosse um outro país que estivesse mais presente no passado em Cabo Verde e que resultasse numa nova língua que começou a nascer dos nativos africanos, misturada com todas as outras línguas que acabaram por se instalar nas ilhas, penso que o crioulo iria nascer na mesma, mas com outras características. Aliás, isso também é visível no próprio crioulo e algumas variantes destas variantes dos crioulos que estamos a falar, porque há muitas palavras também que vêm do inglês. Houve uma altura em que a presença britânica era bastante forte em algumas ilhas cabo-verdianas, principalmente por causa da questão do negócio carvoeiro, e portanto ainda existem muitas palavras que vêm do inglês e também do francês. Adaptam-se também para os idiomas locais. Paulo, como é que se fez este processo de escrita desta peregrinação crioula? Foi um processo de escrita longo, porque eu fui sempre, na altura tomei algumas notas, não é? A bordo do mas não com esta profundidade literária, digamos assim. Mas depois, ao longo dos tempos, eu fui, na altura ia-me apanhando muito na questão do Camões, mais da literatura quinhentista mais clássica, mas a partir do momento em que eu comecei a ler a peregrinação e a entrar dentro do texto do Fernão Mendes Pinto, é que me comecei a perceber que esta realmente é a base com que eu posso trabalhar, porque é uma escrita muito mais terra a terra, tem muito mais a ver com o cotidiano a bordo de viagens marítimas, ainda por cima portuguesas, não é? E foi a partir daí que o projeto começou a ganhar força, e também o grande desafio foi entrar dentro da literatura cabo-verdiana, porque quando saí de Cabo Verde fiquei com um enorme fascínio para conhecer melhor a cultura de uma forma mais profunda do que só aqueles dias em que estive lá, que foram realmente dias muito, muito interessantes, mas que as coisas aconteceram muito em cima da pele, digamos assim, e eu comecei a ler sempre autores cabo-verdianos logo imediatamente, passado uns meses de ter vindo de lá, e foi uma grande descoberta. Portanto, ali comecei a ler os romances do Manuel Lopes, depois do Baltasar Lopes, Onésimo Silveira, António Aurélio Gonçalves e Germano Almeida, e a partir daí brotou além de um grande respeito por essa literatura cabo-verdiana mais prosa, que é aquela que me influencia mais, embora a poesia cabo-verdiana também seja muito, muito forte. Foi isso que me levou a que o processo de escrita fosse por caminhos que me foram ensinados por estes autores que eu acabei de referir. Há algum traço identificativo característico da literatura cabo-verdiana?
Podemos entrar por aquela questão da questão linguística, que muitos autores entram pela vertente de escrever um português clássico, um português que qualquer pessoa que pratica a língua portuguesa consegue perceber, a língua portuguesa que se consegue entender, mas que caravejado aqui e ali de expressões crioulas que se adaptam perfeitamente ao texto e que, embora possamos não perceber determinada palavra, chegamos lá ao sentido e acabamos por encontrar uma outra musicalidade dentro do ritmo das frases e das palavras. Isso é uma característica, penso que, dominadora. Agora, existem outros, portanto, a literatura cabo-verdiana é uma literatura livre, uma literatura bastante eclética, com bastante pontos diferentes uns dos outros, e portanto podemos ter, por exemplo, um livro de prosa como do Arménio Vieira, que já foi Prémio Camões em 2009, um texto como O Eleito do Sol, que não é nada disto que eu tive a explicar, passa-se no Egito e é uma paródia às gerações de escribas dos faraós, e que não tem nenhuma característica destas que nem sequer se passa em Cabo Verde. Nem sequer se passa em Cabo Verde. Ao contrário desta peregrinação, de que é que trata concretamente esta obra? Esta obra é um diário de bordo escrito por um grumete inexperiente, um grumete... Que és tu? Que, não sou eu. É o Guilherme, ele chama-se Guilherme Manuel da Costa Teixeira, portanto claro, é obviamente inspirado pelo autor, mas o narrador não sou eu, é uma outra pessoa. Isso tem que se ficar mesmo bem frisado, porque só assim é que o livro funciona, mesmo para o escrever. Mas não é autobiográfico, ou será um bocadinho? Tem algumas partes autobiográficas, mas não é um livro de todo, do princípio ao fim, autobiográfico, porque senão penso que seria um pouco, não digo entediante, mas que não teria aquelas características narrativas, aqueles truques literários que são o que mais me agrada. Mas houve alguma coisa que tu acrescentaste e que não viveste na realidade? Sim, também, bastante. Por exemplo, a aventura dessa personagem. Portanto, estou-me a lembrar de encontros que eu fui tendo com antigos camaradas meus que navegaram também comigo e que tiveram no navio Escola Sagres ou antes de mim ou depois de mim. E muitas histórias que eles me iam contando. Por exemplo, existe aí uma festa a bordo onde, mais para o final do livro, onde se faz uma rábula com aquela famosa música dos Black Company dos anos 90, Nadar, em que parece que foi uma situação bastante hilariante no navio, e não foi uma situação vivida por mim, porque agora era perfeito, também por causa dos estereótipos africanos que essa música, afro-americanos, que essa música comporta. Mas eu utilizei esse episódio à volta desse tema que cantado a bordo por vários elementos da guarnição, de uma maneira um pouco subversiva. Utilizei-o sem o ter vivido, foi alguém que me contou. Pronto, mas o grumete, como ia dizer há pouco, o grumete que narra isso, que narra o livro, é um grumete inexperiente que ao mesmo vai tentando, ele diz que escreve uma espécie de diário de bordo, não é bem um diário de bordo, é uma tentativa que ele está a fazer, e portanto o livro acabam por ser anotações, apesar de ter a narrativa toda escorreita do princípio ao fim e com um desenvolvimento e com um clímax e com todas essas componentes que fazem uma obra ter princípio, meio e fim, digamos assim, se assim podemos dizer. Não é um livro fragmentário, apesar de ter várias entradas diarísticas, mas ele, ao mesmo tempo que ele vai escrevendo, o grumete vai-se apercebendo, começa a admitir que não tem grande traquejo de escrita e vai-se apercebendo de vários problemas literários que lhe vão aparecendo e que ele vai tentando resolver ao mesmo tempo que escreve, e que vai desenvolvendo essa técnica à frente dos olhos do leitor, digamos assim. Tu, para além de escritor, já falámos há pouco do Origem e Ruína, que foi um primeiro romance publicado em 2013, porquê é que só agora, 20 anos depois, é que fazes esta espécie de catarse desses meses todos, seguramente muito saudosos, vividos a bordo do navio Escola Sagres? Acabou por ser, de uma certa maneira, foi também a circunstância, mas de outra maneira, de outro ponto de vista, penso que é uma matéria muito difícil de trabalhar até ficar apurada. Depurada, não é? Sim, da maneira que eu queria, porque eu queria mesmo que fosse uma obra literária, porque penso que assim ganha muito mais força e pode chegar a um público muito mais variado do que ser apenas uma descrição. Até porque o livro nem sequer é muito grande. Não, o livro acaba por ser, tem 170 páginas e acabei por conseguir
lê-se muito bem numa penada. Sim, exatamente, era isso que eu queria, e acabei também por fazer um grande trabalho de corte e de lhe apurar e de o pôr bastante ágil para que tivesse apenas aquilo que interessa. Porque, claro, eu tive versões muito maiores, muito mais extensas e longas do livro. Isso é sempre um bocado doloroso uma pessoa fazer a escolha, não é? É muito, mas depois temos que ver o que é que funciona, o que é que não funciona, ou o que é demasiado pessoal e que não... Uma pessoa tem que se render às evidências. É verdade. E o próprio editor também deve ter pedido, olha, apela ao seu poder de síntese. De alguma maneira, quando eu apresentei a este editor, porque a minha ideia era que este seria o primeiro livro a ser editado, e eu já tinha apresentado isto a outros editores que, esses disseram-me que o livro teria que ser cortado de alguma maneira, mas quando chegou a este editor, ao Wagner Meriz, que é a pessoa que dirige a Aquarela Brasileira, esta editora, o livro já ia mais ou menos como está, já estava bastante delgado e bastante bem burilado, e o editor nisso já ficou bastante contente. Agora ele mesmo assim ficam sempre, não é? Não, ele mesmo assim ainda fez o Wagner, portanto ainda deu as suas opiniões para haver mais uns pozinhos para limpimpim, mais um gindungo. E para reduzir mais ainda as páginas. Neste caso até foi para acrescentar. Foi para acrescentar. Alguma coisa ficou assim importante por mencionar, por dizer ou não? Deixa-me ver. Penso que é um livro que me deu bastante gozo e que pronto, acaba por resultar de um processo bastante longo, e penso que tive bastante sorte do livro não ter havido a oportunidade de poder publicá-lo antes. Houve uma altura, já aqui há uns anos ainda antes do Origem e Ruína, que ele teve quase a sair pela Chá de Cachimbo em Angola, mas por alguns problemas acabou por não acontecer, e o livro fermentou muito mais. E este livro vai ser publicado também em Cabo Verde? Sim. Então, a editora está a tratar disso e vai ser distribuído também em Cabo Verde. Isso é que faz todo sentido. Paulo, a falar um pouquinho do teu percurso enquanto escritor, porque este é o segundo romance, mas também és ator, performer e produtor musical e jornalista. Sim. Andaste um bocadinho por outros mares da veia artística. Sim. Portanto, produtor musical não será bem o termo. Portanto, sou produtor de espetáculos, tenho produtor cultural. Espetáculos não só exclusivamente de música. Sim. Em Coimbra neste momento? Sim, neste momento estou em Coimbra, já estive por várias outras cidades, inclusive também já estive fora de Portugal. Eu acho que tudo isto, o livro também me ajudou a sintetizar a questão africana em mim, a questão de ter descendência africana e de poder descobri-la através desta pesquisa, que é uma pesquisa. O autor, aliás o narrador, tem algumas raízes africanas implícitas que tenta procurar e descobrir. Agora, todo esse percurso, eu também sinto que a minha potência artística vem exatamente da minha descendência africana. Eu sinto que é daí que me vem aquele fulgor e aquele calor criativo que sempre foi um pouco inexplicável para mim, mas que me fez começar pelo teatro. Fui profissional de teatro durante muitos anos. Academicamente acabei por tirar o jornalismo, mas depois, posteriormente, por várias circunstâncias da vida, não segui o jornalismo convencional, mas acabei por me embrenhar num mestrado em literatura africana. E a minha formação académica acabou por se dirigir mais por aí, e depois durante a juventude em Coimbra, é uma cidade muito fervilhante a nível académico e criativo também. Existe ali um núcleo muito forte de cultura alternativa, mais ligado até no meu caso mais ligado ao rock e ao punk rock, portanto aquela efervescência da juventude em que eu tive bastante ligado em Coimbra a esses movimentos. Mas acabei sempre por seguir o teatro, e daí é que veio o performer também, e depois fui acabando a fazer produção, porque a vida assim o ditou, e eu artisticamente comecei, digamos que, a acalmar mais e comecei a canalizar mais os meus dotes criativos para a literatura, que é uma atividade muito mais reflexiva e muito mais de rato de biblioteca, e portanto a parte criativa acabou a nível prático, acabou por se sintetizar na produção cultural, e neste caso no equipamento cultural, que é onde eu presto funções neste momento, que é no Convento de São Francisco, em Coimbra. Em Coimbra. Enquanto pessoa ligada muito à gênese da produção artística em Portugal, acreditas que a África está neste momento na moda? Porque há tantos festivais de música africana
há cada vez mais discotecas de música africana e a literatura então nem se fala. Sim, mas eu penso que não é só apenas uma questão de moda. Isto é sinceramente, o que eu sinto, e analisando a história, é uma questão de fazermos contas com o nosso passado, fora de Portugal e neste caso, digamos, mesmo diretamente nas antigas ex-colónias. Portanto, depois do trauma do colonialismo que acabou de uma maneira abrupta nos anos 70, não é? Mais com o 25 de Abril, que gerou todas as independências. Houve um momento para digerir tudo isso, e de ambos os lados, tanto do lado dos países colonizados como do país colonizador, estão a brotar sentimentos de prestar, de uma certa maneira, não quero parecer que sou aqui num tribunal, mas é prestar contas a isto, prestar contas também com o passado? Com o passado, portanto, temos que falar diretamente do racismo e da escravatura que houve e que foi explorada por Portugal para tirar o máximo proveito desses países, e isso gera traumas grandes. Paulo, já ultrapassados ou ainda não? Eu penso que ainda não, e eu penso que aqui em Portugal é exatamente o que eu estou a dizer, também existem dores do próprio colonizador, e o próprio colonizador se calhar também neste momento está a tentar perceber o que é que ficou dele, o que é que ficou em nós, portugueses, que não temos nada de africano, o que é que ficou em nós, onde nos temos relacionados com esses países mais a sul de Portugal, não é? Do outro hemisfério. E o que é que essa presença que resulta no nosso dia-a-dia e no nosso cotidiano, de vermos sempre outros cidadãos que também são africanos diretamente, conseguimos ver até pela cor da pele, não é? Esta é uma pessoa africana, mas ainda nos causa, a mim pessoalmente, ainda me causa alguma estranheza de ver sempre, quase sempre, essa população a executar tarefas mais braçais, não é? E portanto ainda há aqui qualquer coisa para resolver, e penso que a presença negra em Portugal ainda não está. Portugal está a descobrir qual o valor que essa presença pode trazer à sociedade, porque ainda está um pouco. Penso que ainda devia estar um pouco mais viva em relação àquilo que tudo que representou em relação a toda a história. E eventualmente mais bem tratada. Sim. Paulo, estamos quase a terminar, agradeço muito a tua presença hoje. Como disse, tu és natural de Angola, mas falas neste livro de Cabo Verde. Chegaste a viver em Angola algum tempo? Não, portanto... Vieste com os pais depois? Não, eu acabei por nascer já cá em Portugal. Então as raízes familiares? As raízes familiares são muito fortes, porque o meu pai é um africano nativo, portanto negro. Metade da minha família portanto tem o fenótipo negro, e por isso é que é muito, apesar de eu ter nascido em Portugal, eu acabei por ir só a Angola pela primeira vez da vida em 2004. Agora a presença é muito forte. Tens lá familiares? Tenho vários irmãos em Angola. Tenho muitos familiares angolanos também cá em Portugal, que vou visitando sempre regularmente, ou eles me vêm visitar a mim, e depois temos sempre aquela tradição africana de comer a moamba, o calulu, e isso é uma coisa que desde a minha juventude que ficou bastante presente, e que eu sempre soube que embora não fossem, durante muitos anos não fossem muito cultivadas, que as minhas raízes eram realmente muito fortes e mais intrincadas, tenho que o admitir, do que a maioria dos portugueses que têm relação com a África a nível do colonialismo. Portanto, a maioria dos pais foram colonos que depois tiveram que voltar forçados, e têm sempre aquela lembrança, e muitos deles até que nasceram mesmo em África, não é? Mas no meu caso, penso que, embora não tenha nascido lá, as questões africanas estão mais enraizadas devido à questão do meu pai. Naturalmente. E já agora uma pergunta final: o terceiro romance a ser escrito será em Angola? Quem sabe, vamos ver. Portanto, Angola tem escritores espetaculares. Podes dar uma perspectiva de Angola vista de alguém de fora, não é? Pode ser, vamos ver. Uma vez já tive a ideia de escrever um livro em que começou um bocadinho a Philip K. Dick, que era escrever a história ao contrário. Angola que tinha colonizado Portugal. e uma vez tive essa ideia, não sei, nunca desenvolvi. E como é que se chamaria o livro? O livro por acaso tinha um título já provisório, que era Desconseguimos Portugal.
Desconseguir é uma das... Aprendi este verbo ao ler os livros do Manuel Rui Monteiro, um escritor espetacular. O desconseguir é não conseguir. Mais uma daquelas gírias africanas, um bocadinho também à Londrina Vieira. E desconseguimos Portugal era uma questão de os colonizadores. Portugal depois tornava-se independente de Angola. Era essa a história. E depois os colonizadores que tinham colonizado Portugal, no fim davam assim murro na mesa: desconseguimos Portugal. Ficamos cá para ver se isso se concretiza. Paulo Branco Lima, autor de Peregrinação Crioula. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado, Germano. Até à próxima.